Boa noite, Rose. O som tá bom? Olá, Selene. Vocês podem me confirmar como é que tá a qualidade do som, se estão me ouvindo? Yolanda, tá ok o som? Tá ouvindo a música de fundo? Obrigada, Rose. Selene, você tá ok ou não está ok o som, gente? E a voz está saindo audível? A Selene falou que não está ouvindo. E agora tá tudo bem? Dá para ouvir, gente? Ótimo. Obrigada. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para comentar uma passagem do Evangelho. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós escolhemos uma passagem do capítulo 9, que fala das bem-aventuranças, né? Está contido na bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A gente vai comentar o item 8, que fala sobre obediência e resignação. Ótimo, Cícero, obrigada. Conceição, boa noite, querida. Então, vamos fazer aqui uma breve leitura para a gente se contextualizar. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente a atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade e a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso
mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, boa noite a quem chegou. Quem ainda não me conhece, meu nome é Clivânia, né? E hoje a gente está falando sobre a obediência e a resignação. Um texto do Espírito Lázaro que está no capítulo 9, né? Item 8. Então, é muito importante a gente refletir sobre essas duas virtudes, porque elas são indispensáveis à nossa transformação moral. Né? Quando elas dizem são virtudes irmãs, é porque elas representam bem essa característica do homem de bem, né? O homem que é pacífico, o homem que é colaborativo e que está disponível não só para a sua transformação moral, mas também para contribuir com a transformação da humanidade a partir do espaço que ele ocupa, né, nessa existência. Então, são duas virtudes que refletem exatamente o que Jesus foi para a gente. Manso, pacífico, obediente às leis de Deus, mas com a capacidade imensa e ativa de transformação. E, acima de tudo, resignado. Né? Então, quando a gente fala obedecer, a gente remete àquele cumprimento de obrigações. Né? E, às vezes, isso soa pesado. Né? Mas a gente vive num mundo onde ainda precisamos de algo chamado disciplina. Disciplina para viver em sociedade, viver em família, viver no trabalho. Porque se a gente não tiver regras para cumprir, provavelmente no estágio evolutivo que a gente ainda se encontra, a gente viveria um caos, né? Porque nós ainda precisamos desse burilamento do convívio e das regras para que a gente consiga efetivamente promover a transformação necessária, tanto para a gente como para a ambiência que a gente vive. Né? Então, quando a gente entende a razão de por que estar submetido àquelas regras, por que nós temos que obedecer, por que nós temos que respeitar os mais velhos, a gente está utilizando a nossa razão, ou seja, a gente está compreendendo por qual motivo a gente tem que obedecer. Ou seja, a gente não está obedecendo apenas por ser subserviente e para cumprir essas regras. A gente entende, né? E quando a gente entende a razão pela qual a gente está em determinado serviço, a gente tende a cumprir esse serviço com mais autoridade, né? Com mais dedicação e mais empenho. E a resignação. Quando Lázaro diz que a resignação é o consentimento do coração, é porque a gente, para dar esse consentimento, muitas vezes a gente abstrai as nossas vontades em função de um coletivo. Então, quem é resignado é pacífico, é tranquilo, é sereno, consegue dar à obediência um caráter mais útil, né? Tanto naquele trabalho que está empenhado, como no nosso comportamento. Então, são duas virtudes ativas, por quê? Porque elas necessitam da nossa compreensão. Nós temos que estar envolvidos, né? Inteiros naquilo que fazemos, presentes, e não apenas fazendo por fazer.
né? Temos que ter aquela alegria, aquele empenho que Jesus desempenhou no cumprimento do seu dia a dia com aquela comunidade que ele servia, né? Então, assim somos nós, na nossa família, no nosso trabalho, na roda de amigos. A gente tem obrigações a cumprir, a gente tem regras a respeitar, né? São essas regras que fazem com que haja o respeito entre nós, o respeito com os fatos que lidamos. Um outro aspecto assim também que é importante a gente considerar, obedecer não é ser aquela pessoa subserviente, praticamente um escravo, né? Que não questiona, que se submete, que muitas vezes até se compromete de uma forma negativa, né? É desse cumprimento negativo que muitas vezes nasce as pequenas corrupções, né? Porque às vezes a gente se volta para as grandes corrupções, mas muitas vezes nós estarmos de acordo com algumas coisas que não deveriam funcionar da forma como elas são impostas a nós, que a gente acaba contribuindo para um status quo negativo, né, naquilo que a gente vive. Então, quando nós somos convidados até essa presença ativa, até essa razão, é exatamente para quê? Para que a gente use a nossa autoridade moral, para que a gente tenha discernimento nas escolhas, para que a gente reflita antes de dizer um sim, antes de dizer um não. E ao dar esse sim, ao servir, a gente esteja com a alegria plena do nosso coração, ou seja, resignado. Então, é muito importante a gente compreender, né? E, às vezes, a gente tem nessas regras, nessas tarefas a cumprirem, as nossas provas, os nossos desafios, né? E, às vezes, a gente se revolta, a gente não lida bem com as situações, a gente é turrão, né? Mas, quando a gente para pensar, a gente vai ver que tem que se resignar. Por quê? Porque muitas vezes essas dificuldades são os frutos das sementes que nós plantamos, né? Então, são as nossas provas, muitas vezes até para evoluir, né? São as nossas expiações também. Mas, mesmo sendo provas, sendo expiação, nós precisamos estar atentos, separar a questão do joio do trigo. O que é efetivamente legítimo? O que é que eu tenho realmente que cumprir, né? Muitas vezes a gente é submetido nos ambientes que trabalha a situações que aparentemente elas são injustas, né? A situações que muitas vezes a gente não dá conta. Então a gente tem que estar consciente daquilo que nós estamos vivenciando para que a gente possa interagir com aquele contexto e dar o nosso melhor, né? E cumprir essa prova, superar esses momentos, atingir objetivos. A gente não pode estar vivenciando as situações apenas por viver, né? Então, esse é outro aspecto assim, que é importante também a gente ressaltar, né? Muitas vezes, quando crianças, né, nossos pais, eles têm uma forma de lidar com a gente naquela forma do grito, do controle, né? Faça isso, e aí às vezes você questiona por que eu tenho que fazer, porque sou eu que estou mandando. E aí a gente acaba crescendo e nos tornando adultos que tem uma baixa estima, que não tem uma firmeza, né, uma autoridade para dizer um não. A gente está sempre preocupado, às vezes, em agradar, e por isso a gente obedece e se submete muitas vezes às coisas que efetivamente não agregam, né? Porque o que é bom? É aquilo, como é que a gente sabe que, poxa, eu tenho que obedecer? Como é que eu sei que isso é bom para mim?
Você tem que ver se aquilo que você está cumprindo é bom para a coletividade que você está, se não está prejudicando ninguém. Enfim, se efetivamente está alinhado com as leis divinas. Não é? Então, essas leis divinas é que são o nosso balizamento. É isso que nos faz agir de forma racional. E é isso que nos faz ter a aceitação, a resignação para vivenciar as situações que às vezes são desconfortáveis para a gente executar, né? Imaginem vocês se Jesus, com a prova, né, com o desafio que ele assumiu, com a missão que ele teve nas mãos, ele não fosse alguém resignado, ele se revoltasse com o Pai. Qual era o ensinamento que ele traria para a gente? Será que ele teria atingido o alvo de nos sensibilizar, de nos estartar, de acender a fagulha para que nós possamos ser pessoas melhores, se ele não tivesse cumprido essas leis divinas? Então, assim, com base nesse exemplo de Jesus, é que a gente tem que ter sempre em mente o que é correto. É aquilo que não faz mal a mim, que não faz mal ao outro, não faz mal à coletividade. Por quê? Porque está dentro do alinhamento das leis naturais, que são as regras deixadas por Jesus para que a gente tivesse um convívio saudável, primeiro com a gente, né? Porque se a gente não se relaciona bem conosco, que nós somos o próximo mais próximo de nós mesmos, como é que a gente vai se relacionar com o próximo? Como é que a gente vai dar cumprimento às obrigações nos meios em que a gente vive, né? E aí você diz, mas tem situações em que eu tenho que vivenciar e que eu preciso dizer sim quando eu não queria dizer não, né? A gente sabe que nós só mudamos uma situação quando a gente aprende a fazer parte dela. Por isso que é importante a resignação, né? A gente tem que fazer parte para que a gente promova essa mudança, para que a gente se teste, para que a gente supere os nossos limites, né? Mas assim, a gente pode ter uma forma de lidar melhor com essa situação que a gente não concorda, mas que a gente é obrigado a cumprir porque a gente precisa do emprego, porque a gente convive com uma pessoa difícil. Sempre tem uma forma da gente lidar com essa situação, né? Agora, o que é indispensável? É esse consentimento do coração. Quando é que a gente dá esse consentimento do coração? Quando a gente é fiel à nossa essência. E o que é essa essência? É aquilo que está mais perto das leis de Deus. Então, assim, o autoconhecimento, para que a gente conheça os nossos limites, para que a gente entenda quando estamos ou não desvirtuando com as nossas decisões, com o nosso sim, com o nosso não, com a nossa capacidade de separar o joio do trigo, é essencial, né? Por quê? Porque se eu me distanciar do que eu sou, daquilo que me faz bem, eu não vou conseguir desempenhar bem o meu papel. E corro o risco de desvirtuar no momento de revolta, né? Pela falta do esclarecimento, até cometer um deslize mais grave. Então, assim, é muito importante que a gente, a partir do autoconhecimento, a gente entenda, não, isso eu não faço porque eu não concordo e não concordo por isso, por aquilo. Ou seja, você tem uma argumentação a partir da sua autoridade moral. Por isso que ele diz que a grande virtude, né, o Lázaro fala no início, que a grande virtude desse século é o nosso lado intelectual. Não só pelo conhecimento, mas pela inteligência, que todos nós temos, né? Todos nós somos dotados de inteligência. O conhecimento é algo que a gente vai adquirindo. E, a partir desse conhecimento, nós vamos desenvolvendo a sabedoria, que é o que faz realmente nos dar esse senso do certo e do errado, do bom e daquilo que não é tão bom, certo? Então,
esse seria, digamos assim, um primeiro passo. Estar sempre próximo, sendo fiel à sua essência. Todos nós temos alvos a atingir, né? Hoje, modernamente, se chama esse alvo de propósito, né? Jesus, quando veio, aceitou a missão de governar a terra, ele tinha um propósito, que era de nos salvar, de nos libertar das nossas próprias más inclinações. Então, se eu tenho um propósito que é ligado a algo que eu preciso atingir, e eu estou num processo que preciso tomar decisões, e as decisões vão interferir de forma negativa nesse propósito, e também me distancio dessa essência, então provavelmente eu não estou no caminho correto. Né? Tudo resume em você estar presente, consciente, usando sua razão e atento àquela resposta anterior, que é a voz de Deus, né? Que é o nosso consentimento interno. A gente precisa ouvir. Muitas vezes, né, a gente se depara com situações desafiantes porque a gente até tem aquela orientação íntima, mas nós não confiamos, porque a gente tem que estar se validando o tempo todo pelo que vem de fora e não pelo que vem de dentro. Então, esse exercício de ouvir aquela vozinha interior, ele também vai nos levar a esse caminho, alinhado com a nossa essência, alinhado com as leis divinas e alinhado com o propósito que nós vamos atingir. O outro ponto também é que a gente precisa entender uma coisa. Nem sempre nosso sim vai agradar a todo mundo, assim como não, certo? E agradar a todo mundo, gente, não é o mais importante. Porque o que mais é importante é, primeiro, nós não nos desagradarmos, nós não ferirmos a nossa essência e estarmos alinhados com as leis divinas, né? Tem pessoas que nos levam para um mau caminho e a gente não aceita, e essa pessoa provavelmente não vai gostar, provavelmente vai querer nos prejudicar. Não é assim que a gente vive? Entre, às vezes, pessoas que nos desafiam, que nos colocam obstáculos para que a gente realize o que é certo? Né? Sempre tem alguém que está colocando uma casca de banana. Então, por isso que nós temos que estar atentos àquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. As tarefas mais simples, a gente tem que estar presente, certo? Então, esse é um outro passinho que a gente não pode desconsiderar. E, assim, às vezes, a gente, na ânsia de agradar, né, indo nessa vibe aí do ser manso, do ser pacífico, a gente é doce demais. E, às vezes, a gente sendo doce demais, colocando mel demais nas palavras, a gente não é assertivo. Né? Jesus era manso, mas ele tinha firmeza. Então, essa nossa firmeza nos nossos posicionamentos, por mais que desagrade a alguém, ela é indispensável. Né? Jesus expulsou os vendilhões do templo. E, às vezes, a gente tem que expulsar também os vendilhões do nosso templo. Né? Agora, a gente também não precisa colocar fel nas palavras. A gente precisa encontrar um meio termo de agir de uma forma cordata. Isso é ser manso e pacífico. Né? Mas nós não devemos, em nome do agradar A, B, C ou D, sermos omissos, principalmente conosco, sermos distantes daqueles princípios que norteiam a nossa caminhada. A gente precisa andar dentro do possível no alinhamento do bem, certo? E assim, mesmo lembrando aqui uma passagem de Jesus, né, quando naquela época a moral daqueles tempos exigia que, por exemplo, uma mulher adúltera ela fosse apedrejada. E Jesus, em sua santa sabedoria, com a estratégia que lhe era peculiar, né, olhou para aquela multidão e disse:
Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todos, um a um, foram se retirando. Então, nos nossos posicionamentos, que muitas vezes vai contra um status quo, contra uma situação vigente, que está muito bem instalada, a gente tem que ter um jeitinho, como Jesus tinha, de lidar com as situações. Não é o falar mais alto, não é o gritar, não é o corromper uma situação para que ela se desenhe do jeito que você quer, né? É honrando a sua essência, fazendo com que suas ações estejam próximas de um alvo saudável a ser atingido. Aceitar que você não agrada a todo mundo, sendo assertivo, tendo autoridade moral, um posicionamento firme. Por quê? Porque você está agindo de acordo com aquilo que você acredita. E dizer um não ou um sim de uma forma correta, né, digna, honrando a você mesmo. Então, isso é ser manso e pacífico e é usar dessas duas virtudes ativas, que é a obediência e a resignação. Então, para variar, eu ultrapassei um pouco o tempo, né? Mas é porque hoje nós vivemos num momento em que a conjugação dessas duas virtudes no nosso dia a dia, elas fazem a diferença, né? Então, a maioria de nós está vivendo momentos adversos. Nós estamos sempre envolvidos em encruzilhadas, em vários caminhos, né? Muitas vezes a gente tem que tomar decisões e essas decisões exigem seguir esses critérios da obediência, da resignação, esperar o momento certo, sempre lembrar da mansuetude de Jesus, da inteligência e sabedoria de Jesus, que não agradou a maioria, mas cumpriu o propósito. E assim é a atitude que nós devemos ter no dia a dia. Se mirar em Jesus, mantendo-nos fiéis à essência, colocando o pé na estrada para que esse caminho ele possa ser cada vez mais agradável de se caminhar. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer hoje. Que esse momento, esse retorno às atividades, cada um de nós obedeça às regras, essas precisam ser obedecidas em relação ao nosso autocuidado, né? Porque usarmos a máscara, usarmos o álcool gel, não nos expormos desnecessariamente, são regras indispensáveis que nós precisamos obedecer. E que cada vez a gente tenha mais compreensão, mais discernimento, para que a resignação com esse momento que nós estamos vivendo nos faça sair deles vencedores, ok? Então, muitíssimo obrigada pela paciência, pela tolerância e que tenhamos todos uma semana abençoada, né? Que possamos abrigar em nossos corações orações e dirigir para todos os profissionais de saúde, para todos aqueles que estão nos hospitais, para todos aqueles que desencarnaram com a Covid. E confiar, ter fé, porque a transformação sem a fé, ela não acontece. E nos colocarmos a serviço da melhor forma possível, dentro dos nossos limites. Então, boa noite, muito obrigada e até a próxima.